Muito boa tarde, gente boa! Começando um Globo Esporte muito especial, afinal de contas o dia é especial. É dia de jogo de volta de semifinal de Conmebol Libertadores. Lembra, né? Botafogo sacudiu o Peñarol 5-0 no jogo de ida. Hoje tem um jogo de volta que vai ser aqui no Estádio Centenário de Montevidéu, onde está o Globo Esporte. Onde vai acontecer o jogo hoje? O jogo seria no estádio do Peñarol, mas aí por conta de toda a confusão que houve com a torcida do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes, que você acompanhou com a gente aqui, Peñarol não queria garantir a segurança dos torcedores do Botafogo lá e o governo do Uruguai também não. Houve uma reunião de emergência ontem à tarde com a Conmebol, inclusive, para entrar num senso comum, num bom senso. E aí escolheram essa solução aqui, jogar no Centenário, que é um estádio maior, com acesso mais fácil dos torcedores, e aí o governo do Uruguai, o Peñarol, garantiram assim a segurança do torcedor do Botafogo. Não vai ter torcida única, as duas torcidas vão estar aqui para esse jogo de volta. A vantagem do Botafogo, que é excelente, como eu disse, venceu o primeiro jogo por 5-0. Hoje tem que ter cabeça fria, tranquilidade, jogar a bola dele, não entrar em provocação para fazer valer essa vantagem. Vou fazer o seguinte, vou lá para o hotel onde está hospedado o Botafogo, saber do Rafael Sibila. Como é que está o clima por aí, Sibila? Tem tensão no ar ou está tudo tranquilo? Fala, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo. Por enquanto, o clima tranquilo, alguns botafoguenses que passam por aqui perguntando sobre a situação, de como chegar ao estádio. De vez em quando passa o torcedor do Peñarol e grita, vamos Peñarol, mas por enquanto tudo tranquilo. O Botafogo que chegou ontem por volta das 7h30 da noite aqui, teve aquele bandeiraço também, aquele pessoal no aeroporto alentando os torcedores do Botafogo. O Botafogo fez toda a preparação lá no Rio de Janeiro, nenhum treino aqui em Montevidéu, já chegou às 7h30 da noite de ontem, teve aquela queima de fogos de madrugada, algo que acontece sempre na Libertadores para tentar atrapalhar o sono do Botafogo, que tem essa ampla vantagem sobre o Peñarol, 5 gols de vantagem, pode perder até por 4 gols de diferença, que estará na final. Por conta disso, o técnico Arthur Jorge deve fazer uma mudança, algumas mudanças no time titular, porque o Botafogo tem 5 jogadores que estão pendurados, o goleiro John, o zagueiro Alex Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Por isso a gente vai ver um campinho do Botafogo com a provável escalação com novos nomes, como o Gatito no gol, Vitinho, Bastos, Adrielson e Cuiabano. No meio de campo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Oscar Romero, Savarino e Thiago Almada. E o Tiquinho Soares no ataque. Esse é o provável Botafogo para encarar o Peñarol, que deve repetir o time. Aqui no Uruguai, o clima da imprensa é de que o Peñarol possa pelo menos se despedir da Libertadores com uma vitória, entendendo que a missão é quase impossível. Escobar. É quase impossível, Sibila, eu concordo com você. Roger Flores está comigo aqui. Roger, professor Roger Flores agora. Professor Roger Flores faria o quê? Escala os pendurados, não tá nem aí, poupa os pendurados, todos eles, deixa no banco, não deixa nem no banco. O que professor Roger Flores faria nesse jogo de hoje? Bom, sendo direto à sua pergunta, obviamente os pendurados fora e colocaria um ou outro para jogar dos titulares, aqueles que se sentem mais confortáveis para participar de um jogo tão importante, mas que vai ultrapassar essa questão só da bola rolando aqui dentro, né? Só do futebol mesmo jogado. Eu acho que vai ser uma partida muito quente. Eu acho que os uruguaios vão levar esse jogo para uma violência extrema, vão querer dar porrada. Então você tem que ser inteligente para administrar isso, não cair em provocação, como você bem disse na abertura do Globo Esporte. Jogador que não entra pendurado, mas pode receber um cartão vermelho. Então, se for para dividir, divide firme, divide com o pé duro para não se machucar. E tá muito ligado nessas questões de uma entrada desleal. Entender essa atmosfera do jogo para o Botafogo não perder ninguém para a final. O Botafogo está classificado, Escobar. É quase impossível. Tanto que o Sibila acabou de dizer, né? Eles querem sair daqui de forma digna com uma vitória, mas não vai fazer 5 gols de diferença. Então é ser muito inteligente para sair daqui com todo mundo inteiro. O Botafogo tem que pensar na final. Isso aí, para sair inteirão daqui, para encarar o Galo, que já está na final. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi. Vamos falar de Mundial, o grande, o super Mundial de Clubes que vai rolar. A primeira edição, inclusive, né, vai ter 32 times, vai ser disputado agora em cada 4 anos, como acontece com a Copa do Mundo de Seleções. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos nesse torneio e muito provavelmente o Botafogo vai brigar aí por mais uma vaga contra o Atlético Mineiro, inclusive, né? Mas em 18 de dezembro desse ano vai ter Clube Campeão do Mundo, vai ser em Doha, no Catar. Sabe aquele Mundial de Clubes difícil de todo ano? Que um time brasileiro não vence desde 2012?
Então, já tá rolando a nova versão do torneio desde setembro. E vai ficar mais complicado ainda. O campeão da Libertadores entra agora numa fase anterior, nas quartas, em vez de entrar na semi. E o vencedor da Champions só joga a final. O Real Madrid já tá esperando. Quem passou para a semifinal foi o Al Ahly do Egito. Venceu o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos por 3-0. Agora o Al Ahly espera quem levar a melhor entre o Pachuca do México e o time que vencer a Libertadores. Alô, Atlético Mineiro ou Botafogo? Será que dá para encerrar o jejum dos brasileiros? Globo Esporte de volta aqui do Estádio Centenário de Montevidéu. A gente vai falar muito ainda de Botafogo, mas vou dar uma passadinha rápida pelos outros clubes do Rio, falando de Fluminense. O Fluminense joga sexta-feira pelo Brasileirão contra o Grêmio. O Fluminense está 2 pontos acima só da zona de rebaixamento, ainda numa situação preocupante, jogo importante no Maracanã para o Fluminense se livrar, pelo menos ficar distante ali da zona de rebaixamento, vencendo o Grêmio. Falando de Vasco, surgiu o interesse do Lyon, clube que pertence ao John Textor, que também é o dono do futebol do Botafogo, né? O Lyon está interessado no Ryan, atacante do Vasco. Ele tem contrato até o fim do ano que vem e eles começaram já as tratativas, as negociações. Interesse do Lyon da França, portanto, no Ryan. E o Flamengo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, um grande jogo fora de casa contra o Internacional, que você vai ver ao vivo no Sport TV às 7 da noite. Observar, incentivar e achar solução para um grande problema. São 10 os desfalques no Flamengo. 8 jogadores estão tratando problemas médicos. A última baixa foi a de Davi Luiz, que não viajou ontem para Porto Alegre por causa de dores no tendão de Aquiles e no tornozelo. Hoje à noite, contra o Internacional, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz ainda terá outras 2 ausências. Arrascaeta e Léo Pereira vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Assim, o provável time vai ter Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Gabigol, que no sábado contra o Juventude voltou a marcar depois de 3 meses, deve começar no banco de reservas. Será preservado porque domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Maracanã. No Brasileirão, o Flamengo está em 4º lugar, com o Inter logo atrás, já meio distante da briga pelo título. Mas isso não tira o foco do time e do técnico para o jogo de hoje. Ganhar do Internacional. A única coisa que eu penso, não adianta nada olhar a tabela. Tudo depende de ganhar do Internacional. É muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então é importante sempre olhar o próximo objetivo perto. Pose para foto. Na primeira série de amistosos depois das Olimpíadas de Paris. O foco agora é na preparação para a Copa do Mundo de 2027, que vai ser aqui no Brasil. A seleção feminina já havia empatado com a Colômbia em 1-1 no primeiro amistoso no Espírito Santo há 4 dias. Para confiar sempre, apesar de qualquer coisa, qualquer resultado, eu acho que é sempre confiar na bola parada, no escanteio. Levanta para dentro da área, o cabeceio! Isarraz! No segundo encontro entre Brasil e Colômbia, a confiança fez a diferença para a seleção. Vai Gil Queiroz, frente a frente, a batida! No segundo tempo, Linda Caicedo, de 19 anos, mostrou por que é uma das melhores jogadoras do mundo. Mas depois a chuva apertou em Cariacica e no cruzamento da Caroline na área, a bola pegou no braço da Daniela Arias. Pênalti para o Brasil. Adriana bateu e fechou o placar. O próximo amistoso da seleção vai ser contra a Austrália em novembro. Daqui a pouco tem mais Botafogo para você aqui no Globo Esporte. Botafogo que vai jogar mais 90 minutos e a parada tá 5-0 Fogão em cima do Penharol. E vamos falar do outro finalista. O Atlético Mineiro se garantiu na grande final de 30 de novembro. Teve pressão, a torcida fez a parte dela. Foi uma festa bonita demais do River Plate, mas não deu não. O jogo foi 0-0, o Galo tinha vencido a primeira 3-0 e se garantiu na grande final. Daqui a pouquinho você vai ver no Globo Esporte.
Muito bem, o Globo Esporte está de volta, falando aqui do mítico Estádio Centenário de Montevidéu. Teve final a primeira Copa do Mundo, 1930. Final foi aqui em Centenário. Daqui a pouco a gente fala mais de Botafogo, agora a gente vai mostrar a classificação do Atlético Mineiro. O Galo está na grande final da Conmebol Libertadores, empatou, segurou o River Plate ontem 0-0, tinha vencido a primeira por 3-0, o Galo está na final. Casa do River na semi contra o Galo. Um sinalizador aqui, uma fumacinha ali, foi esquentando e rapidinho o caldeirão estava fervendo. Quase 10 minutos de fogos. Pro argentino que estava sonhando com esse clima na final, esquece. O River tá fora. Não adiantou luz no rosto do goleiro, nem jogar o terço do Everson longe, como fez o Borja. Quem chegou mais perto da vitória foi o Atlético. Na bobeada do Craneviter, o Daverson tentou driblar e parou no Armani. Depois, o Scarpa mandou no travessão e o Daverson perdeu a chance no rebote. 0-0. Festa brasileira e hostilidade da torcida do River. Aliás, um ônibus com torcedores do Galo foi atingido por uma pedra a caminho do estádio. Também teve gestos racistas de argentinos, fora e dentro do estádio. O Daverson respondeu assim. Quando foi substituído, repetiu o gesto de macaco que os argentinos tinham feito mais cedo. Dia 30 de novembro tem tudo para ser uma festa 100% brasileira no novo Monumental de Nunes. Agora só depende do Botafogo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu vou mais uma vez acionar o Rafael Sibila para a gente saber como é que vai ser a programação do Botafogo até a hora do jogo. É contigo, Sibila. Ó, Escobar, nesse momento os jogadores estão almoçando aqui no hotel, eles que ficam durante todo o dia aqui no hotel. Às 6 horas está programada a janta e 7h10, então, a delegação do Botafogo deixa o hotel rumo ao estádio Centenário. O Centenário fica muito mais próximo do que o estádio Campeão del Siglo, que fica na parte mais afastada aqui de Montevidéu. Essa foi uma das razões também para o Ministério do Interior querer a troca de estádio, não querer a presença de torcedores do Botafogo lá no Campeão del Siglo, porque se entende que é mais fácil garantir a segurança dos torcedores do Botafogo no Centenário, um estádio mais central, com mais vias de acesso. Apesar disso, a Embaixada Brasileira aqui em Montevidéu emitiu um comunicado com orientações aos torcedores do Botafogo para que eles não cheguem ao estádio sozinhos, que não estejam vestindo a camiseta do Botafogo aqui pelas ruas de Montevidéu. Há um ponto de encontro no Parque Rodó, que fica a 2 quilômetros do Centenário. Ônibus sairão do Parque Rodó com a escolta da polícia para levar os torcedores do Botafogo. Essa é a recomendação. E também vale lembrar que os torcedores do Botafogo vão deixar o Centenário só após a torcida do Peñarol ter saído do estádio. Escobar. Valeu, Sibila. Tá tudo dito, que tudo ocorra na mais absoluta paz. Roger Flores de novo comigo aqui. Se a gente perguntar para alguém do Botafogo, vem cá, mas e a final com o Galo? Então eles vão dizer, não estamos pensando nisso. Mas nós podemos pensar. O que você espera, cara, dessa grande final? Um grande jogo. O Galo administrou muito bem. É um cenário muito parecido que vai acontecer hoje aqui, o do Galo ontem em Buenos Aires, né? Administrou muito bem, jogou bem e saiu classificado. Hoje o Botafogo, para mim, já está classificado, vai encontrar o Galo no dia 30. Jogaço, grandes craques, times experientes e uma final alvinegra, né? E a gente espera isso, Hulk de um lado, Almada, Savarino, Igor Jesus, Paulinho, Luiz Henrique aqui, Paulinho lá, aí você tem Arana, você tem recheado de craques. Eu só penso num jogaço porque essas duas equipes investiram, tem dois grandes treinadores, se apresentaram durante a temporada muito bem e chegam à grande final muito merecidamente. E a final vai ser daqui a pouco, 30 de novembro, eles vão chegar como estão agora. O momento é esse e as duas vão chegar num momento muito legal. Agora tem um recado para você. Já está no ar no Globoplay mais uma série do núcleo de documentários do esporte aqui da Globo. O Caso Robinho, que conta a história da investigação, né, que acabou levando o ex-atacante da seleção à prisão pelo crime de estupro. São 4 episódios que trazem pela primeira vez a entrevista com a mulher que fez a denúncia.
Muito bem, de volta aqui, Roger Flores, quero me despedir de você, obrigado. Sempre uma honra pro Globo Esporte ter você com a gente, cara. Torcedor alvinegro, desfrutem dessa chegada na final pela primeira vez da Libertadores, é isso. A gente tá na reta final aqui do Globo Esporte, vamos voltar já já, daqui a pouquinho vamos esquentar o seu coração, torcedor do Botafogo, fica aqui o convite. Botafogo muito perto de chegar na grande final da Libertadores, falta muito pouco, o jogo tá 5-0, faltam mais 90 minutos contra o Peñarol, daqui a pouco a gente volta com... De volta ao Globo Esporte aqui do Estádio Centenário em Montevidéu. É hoje, gente. Depois de Mania de Você, ao vivo na Globo, Botafogo e Peñarol, o último passo para chegar à grande final da Libertadores. E agora, como eu prometi, torcedor alvinegro, aquele carinho no seu coração. A espera foi curta, para outros foi longa. Momentos assim sempre pareciam adiados indefinidamente para os alvinegros. Eu nasci em 1995, eu nunca vivi isso. Eu não sei te descrever, é uma emoção única, é maravilhoso. Então é tempo de Botafogo, onde você olhar, nós vamos estar lá. Essa frase se tornou um lema. Estava nos broches distribuídos a todos que trabalharam no mosaico do último jogo em casa nessa Libertadores. Uma noite de tanta alegria que valeu por 5. Depois dos 5 filhos, é Botafogo. E mesmo quem já viveu muito, precisa controlar as emoções que transbordam. Nós estávamos precisando disso. Então, graças a Deus, o coração está muito bom. Depois de um início tão desanimador na Libertadores, quando até a vaga nas oitavas parecia distante, o caminho foi sendo aberto, um adversário após o outro. Aos que ostentavam um passado recheado de títulos da Libertadores, como São Paulo, Palmeiras e Peñarol, o Botafogo respondeu com um time mais eficiente no presente. E a celebração vale todo o esforço quando compartilhada com desconhecidos na arquibancada ou desfrutada em particular num cantinho. Tá tudo bem. Porque nunca tá solitário quem tem a companhia da estrela. Quem pode impedir os botafoguenses de pedir aos céus que hoje Garrincha, Nilton Santos e Didi abençoem, seja lá que escalação entrar em campo, com titulares? Com um cauteloso time misto que preserve jogadores importantes pendurados do risco de ficar fora de uma tão sonhada e inédita final. Seja qual for, terá o apoio dos torcedores, que viveram nos últimos dias a ansiedade pelo jogo misturada com a angústia de vir até Montevidéu e ficar fora do estádio. Esse jogo hoje no Centenário vai representar uma vitória do futebol, daqueles que amam o esporte, sem rivalidade, Brasil, Uruguai, que vençam o futebol. Essa geração está a um passo de chegar onde nenhuma outra na história do Botafogo foi. A vantagem é enorme e o retrospecto traz ainda mais confiança. Em 61 jogos na competição, somando todas as participações, o clube nunca perdeu por mais de 4 gols de diferença. Depois de tantos anos dolorosos, pode até ser difícil mesmo acreditar, mas os tempos mudaram, alvinegros. Agora relaxarmos dessa tensão toda e curtir aí essa classificação tão desejada, tão sonhada. Já esteve nos pés de Jairzinho e agora com essa nova geração de Celefogo, Luiz Henrique e companhia. É tempo de Botafogo. Pessoal, Globo Esporte vai ficando por aqui. Quero convidar você, ao vivo na Globo, depois de Mania de Você, Botafogo e Peñarol, narração do Luiz Roberto, Caio Ribeiro e Roger Flores nos comentários, reportagens de Edson Viana e Rafael Sibila. O Atlético Mineiro já está lá só esperando, tomara que a gente tenha mesmo
uma final brasileira. Deixo aqui as minhas melhores energias, que tudo corra bem dentro e fora de campo, em paz, com o Botafogo garantido na final. Amanhã a gente conta tudo aqui no Globo Esporte, hein? Boa tarde pra você, gente boa! Até amanhã! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.